Estamos conversando com o professor Mohamed Nadi. Mohamed é professor visitante de Relações Internacionais, Oriente Médio e História do Terceiro Mundo na Universidade Federal do ABC Paulista. É com grande satisfação que a gente recebe o professor Mohamed aqui no nosso programa. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir você, internauta, que nos acompanha, que assiste ao programa todas as quartas-feiras e que entrou agora no canal, mas não está inscrito. Se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário, a sua sugestão de tema, faça suas observações e compartilhe no grupo da família, do trabalho, da universidade, da sua escola, no grupo dos amigos. Contribua para o fortalecimento da mídia alternativa. Existem outros programas com propostas parecidas com o nosso. Vai lá, assiste, discuta. É importante. Quanto mais essa mídia alternativa crescer, mais democracia nós teremos na comunicação. Os meios de comunicação tradicionais já têm muito poder, já têm muita força, já exercem muita influência sobre a sociedade. Existe um outro grupo, nós que estamos nas redes sociais e que desenvolvemos esse trabalho. Né? São jornalistas, são historiadores, são sociólogos, são pessoas da área jurídica que têm outros canais e que contribuem muito para que o conhecimento, para que a política, enfim, para que os fatos sejam democratizados. Mohamed, saindo um pouco desse acordo que nós presenciamos nos últimos dias, eu lhe pergunto: existe a possibilidade da criação de um Estado palestino com a convivência pacífica com Israel? Essa possibilidade ainda está no papel, ainda tem pessoas que ainda discutem, autoridades, chefes de Estados, em Israel, na Palestina. Como é que está essa discussão? O que você acha disso? Lumiel, vou dizer uma resposta que vai aparecer meio digamos, estranha ou pouco comum, mas o seguinte, eu acho, quando eu penso, eu olho para a Palestina, enfim, para a Palestina, Israel, essa instabilidade política, etc., eu digo que não há razão, não existe. O problema palestino é um não problema, não existe um problema nenhum para que haja, digamos, a guerra e o confronto e essa, digamos, situação dramática de status quo na Palestina. Não existe. Por que digo isso? Eu digo que esse problema da Palestina pode ser resolvido numa tarde, numa mesa de café. Eu digo isso, mas acreditando piamente nessa questão mesmo. Por quê? Porque, veja bem, repara, as pessoas não estão, esquecem às vezes e complicam as coisas. Olha bem, o grande problema que havia durante muitos anos é que o reconhecimento do Estado de Israel. Mas o Estado de Israel ele foi reconhecido pelo mundo inteiro em 1947. Até hoje, o mundo inteiro reconhece o Estado de Israel. Concorda? O Israel, hoje, em 2023, é uma potência regional. Ela tem a maior tecnologia do mundo, tem uma economia pujante, tem um exército, digamos, tem bombas nucleares, né? Embora não admitem, né? etc. Mas tem vários ogivas nucleares. Ou seja, ela tem tudo. Tem Estado, o sonho, digamos, enfim, dos judeus e dos sionistas no início, né? O movimento sionista inicial, buscava, digamos, um lugar para fugir, né, da perseguição, né, histórica que os judeus foram alvo, né, sobretudo no Ocidente, sobretudo, né, porque é no Ocidente que os judeus sempre foram perseguidos. É no Ocidente. Os pogroms, digamos, na Europa Central, o próprio Holocausto, né,
em que milhões e milhões de judeus foram mortos apenas pela sua, né, por uma questão racialista, né, e pela sua confissão, etc. Então, esse problema, né, digamos, foi resolvido com a criação do Estado de Israel. E, obviamente, que no início, né, os países árabes, né, não reconheceram, porque acharam, né, sempre acharam que, enfim, que reconhecer o Estado de Israel é uma espécie de capitulação, né? Digamos, eles podiam, né, e aí muita gente pergunta por que os palestinos não aceitaram o plano de partilha de 1947. Não aceitaram porque acharam que, digamos, não havia necessidade de criar digamos, um Estado na base étnico-religiosa. E acharam aquilo uma espécie de colonialismo. Então, nesse sentido, viram isso, nesse elemento. E não, digamos, por judeus, ou por serem judeus, não, porque viram na criação de um elemento colonial. Entende? Então, por isso eles não aceitaram. Então, como é que vou dividir a minha casa com uma pessoa que não quer viver comigo? No momento em que o Estado de Israel ela se criou, ela quer separação, ela separou o território, né? Então, isso foi, inicialmente foi, enfim, durante anos, e depois as guerras sucessivas, e a conquista de territórios árabes por Israel, isso, né, levou a uma espécie de, digamos, de afastamento, né, do mundo árabe, do Israel, né? Mas isso acabou. Nós estamos digamos, num contexto totalmente diferente, né? Nós temos os acordos de Abraão, em que vários Estados árabes reconheceram o Estado de Israel. Hoje tem 7 países, né, que reconhecem o Estado de Israel dentro do mundo árabe, além de outros, né, países árabes que têm relações, né, enfim, não oficiais com Israel, né? E mais, hoje tem o acordo, por exemplo, entre Emirados Árabes Unidos e Israel, assinaram, digamos, um acordo de livre comércio, né, que é uma coisa com bilhões e bilhões de dólares de trocas comerciais. Então, Israel, ela não tem razão nenhuma para ter medo ou dizer que a sua segurança está ameaçada. E por isso que eu digo que o problema de Palestina não existe, é um problema artificial, porque o Israel tem tudo o que ela queria, que ela quis, ao longo de anos, né, décadas, que é a integração dentro do Oriente Médio, dos países árabes, e a aceitação dos países árabes. Lembra-se que em 2002 houve uma proposta da Liga Árabe de reconhecer a Liga Árabe. Ela deixou, digamos, uma resolução de que, digamos, dirigida ao Estado de Israel, a dizer: nós, os árabes, todos estamos, digamos, dispostos a reconhecer o Estado de Israel, definitivamente, mas que, em troca, digamos, de territórios palestinos, para um Estado palestino dentro das fronteiras de 67. Antes de 67, isto é, Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Tal foi isso. Não foi. Isso foi recusado pelo Estado de Israel. Então, portanto, olhando agora, o que impede, né, perguntando, voltando à questão, a olhar para de uma forma macro, né, sobre o que impede a Israel, o que falta a Israel? Não falta nada. O Israel só precisa, né, permitir um Estado palestino e nada mais. Ou seja, descolonizar os territórios ocupados. Sair, é só isso. Ou seja, o exército sair. Aí já falamos dos colonos, já é outra questão, mas também isso não é um bicho de 7 cabeças, como costuma dizer. Então, por isso eu digo que não existe problema. Não existe nenhum, não há razão, não há ameaças, não há nada que, digamos, que ameace a segurança, nem 1% que ameace a segurança de Israel. O que precisa Israel é ter a magnanimidade de permitir aos palestinos ter uma vida digna, um território. Só isso. Nada mais. Agora, isso
está impedido, está bloqueado, Lumière. Por quê? Porque os últimos anos nós observamos um aumento, né, da extrema-direita, dos fundamentalistas religiosos, né, que têm uma visão messiânica do território da Palestina, têm uma visão racialista que deve ocupar a Palestina, e então, digamos, aumentou, né, durante essas 2 décadas, digamos, uma ala cada vez mais forte politicamente, né, no Estado de Israel, que é de exclusão, que exclui, que não, digamos, que não coloca os palestinos na equação de uma vida comum. Então, essa recusa, essa rejeição de qualquer cedência para os palestinos, isto é, repito, apenas Israel tinha que descolonizar os territórios ocupados, sair o exército, só isso, e deixar os palestinos fazer a sua vida. E tão simples enquanto isso. Isso foi rejeitado. E o que observamos, Lumière, em paralelo, isso, gravidade, e o aumento dos colonos, que aumentaram para quase 1 milhão de colonos. Quem é que tem essas coisas? Onde está o problema? Aqui, repara, tens algumas retóricas, mas são retóricas que não são objetivas. Retóricas, naquela coisa. Não existe problema. O Israel saiu de Gaza em 2006, não havia problema nenhum, etc. Tudo bem, mas saiu. Tiraram os colonos. Mas, enquanto isso, a Gaza ficou presa. Por mar, por terra, enfim, por ar, que não tem aeroporto, ou seja, eles não podem sair. Como é que vai deslocar um cidadão de Gaza para a Cisjordânia ou para Jerusalém? Não tem. Ele tem só a fronteira com, digamos, com o deserto, o Sinai, né? com o Egito. Então, está a ver, quer dizer, esta assim, ok. Então eu pergunto, quando aqueles que utilizam esta retórica, não, mas o Israel saiu de Gaza, então é o Hamas que não quer paz, e os palestinos que não querem. Então, e Cisjordânia? Tem Hamas na Cisjordânia? Não tem. Tem o OLP. O OLP que aceitou o Estado de Israel, reconheceu o Estado de Israel, deixou lutar armada, assinou os acordos. E o que foi? Em compensação, foi o não respeito e não cumprimento do Acordo de Oslo. E, em paralelo, você viu um aumento extraordinário, agressivo dos colonatos, que são 1 milhão de cisjordanos. E como? Não, e aí tem que ver como é que estão esses colonatos. Ocuparam os melhores territórios. Tu tens hoje refugiados palestinos dentro da Cisjordânia. Tem campos de refugiados. Enquanto os colonos têm as melhores terras, água, vivendas e tudo, suas estradas securitárias, protegidas. Está a ver? E, o pior ainda, estão armados. Todos estão armados. Então, onde está a ver? Quer dizer, aí é a gravidade da situação. Aí você vem me perguntar como a situação. Apesar de tudo isso, eu continuo a dizer que é possível alcançar a paz. Que não existe um problema. Tudo isso é artificial e pode ser a política, a arte. O que é a política? A política é a arte do possível. Tem que haver vontade e tem que haver magnanimidade. Você, eu costumo dizer, quando uma pessoa, você está mais forte e poderoso, você tem que ser magnânimo com o seu adversário. Você não pode humilhar o seu adversário. Não pode esmagá-lo, né? Israel está nessa posição do mais forte. Ela devia tratar os palestinos uma vez que os palestinos reconheceram o Estado de Israel, reconheceram viver ao lado do Estado de Israel, permitir a eles também uma vida digna. Agora, mesmo apesar disso, eu digo que política é a arte do possível e é possível solucionar isso. E nada impede que haja 2 Estados.
que haja dois Estados, nada impede. Até hoje, eu estou convicto com isso, nada impede. Vem-me perguntar, e o que é que fazemos com os colonos? Também a questão dos colonos não é um grande problema. Os colonos podem continuar vivendo. Digamos, os israelenses, né, que estão, podem. Eu costumo dizer que os árabes têm um coração grande. Então, e os palestinos ainda mais, percebe? Então, não têm o ressentimento, não são... Então, eles são capazes, né, de conviver digamos, como sempre viveram com os judeus, com os cristãos, palestinos, etc. A convivência, ela sempre existiu, até 48, em que esse convívio ele foi parado. Como é que ele foi parado? Quando se criou entidades, quando se decidiu criar entidades numa base étnico-religiosa, etc, etc. Tá vendo? Então, este território que tem simbologia, né? Grande simbologia espiritual, né? Transcendental, que é a Terra Santa, né? É um lugar sagrado aquilo. Palestina é isso, né? Palestina é um território que tem uma simbologia para todo o mundo, para 90% da população mundial. Porque você tem os muçulmanos e os cristãos, são os 90% do mundo, da população mundial. Então, você tem onde, digamos, o nascimento dos profetas, o Cristo, tem as igrejas, tem Belém, tem Jerusalém, etc. Ou seja, é um lugar, digamos, que merece melhor, eu direi. Né? Então, este lugar tem que ser respeitado, esse território sagrado, né? Por todos, pelo mundo, né? Por qualquer pessoa. Né? Então, digo que mesmo a questão de colonatos, ela também pode ser resolvida se, digamos, aqueles israelenses aceitarem viver dentro de uma Palestina futura, de um Estado palestino. Isso não o impede. Por quê? Porque também existem árabes no Estado de Israel, que são 2 milhões, árabes israelenses. Então, isso não é um problema, não impede, embora os árabes israelenses que vivem no Estado de Israel são vistos como cidadãos de segunda, né? Já sabemos isso. Mas, tudo bem, eu acho que se houver vontade política, se houver magnanimidade, é possível resolver o problema. Eu digo, numa tarde, nem preciso ir a Camp David, nem a Oslo, nem nada. Podem sentar ali e dizer, olha, vamos sair daqui, você está aqui com o seu Estado, e acabou. E ponto. E comece, enfim, e que faça também, quer dizer, o mais forte tem que sempre decidir alguma coisa, né? Israel como potência, ela tem que também ajudar esse Estado, né, jovem, se concretizar e tornar, digamos, um Estado, digamos, Estado palestino pujante, etc., um vizinho pujante, né? Porque se você vai ajudar, né, esse país, né, ele não vai ter... É bom para si, né? É melhor. É como fiz, enfim, como fez Estados Unidos com a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ela ajudou a Europa, né? A Europa estava destruída. Lembra do Plano Marshall, etc. Por quê? Porque os Estados Unidos, se eu não ajudo a Europa, reconstruir a Europa não vai ser forte. Então, eu preciso de um vizinho, de um aliado forte. E foi isso que levou, né, os Estados Unidos a, digamos, ajudar a reconstrução da Europa, que saiu desgastada pela Segunda Guerra Mundial. Eu creio que o Israel, ela, digamos, está numa posição de fazer isso. Mas, para isso, tem que haver, né, e precisa haver uma mudança dentro da sociedade israelense. E dentro da elite política, né, do establishment israelense, na concepção daquilo que quer para o Estado de Israel. Ou seja, o que quer Israel hoje? Essa é a grande pergunta. Entende? O que quer? Esta é uma pergunta fatal que o Israel, o Estado, tem que responder.
Se não responder, ele tem que responder amanhã. Ela está lá, a pergunta. O que eles querem da vida, né, deles, do futuro deles, como Estado, como nação? Entende o que eu quero dizer? Então, mesmo hoje, você vai sair ganhando, esmagando, como defende Benjamin Netanyahu, vamos erradicar Hamas, etc. Mas vamos supor, você vai erradicar, veja o número de mortes, 16 mil, metade crianças. Veja o número do ódio que você causou. Né? Esse ódio, o tamanho de ódio que está ali. Quer dizer, isto fica, isso é grave. Né? Então, e depois você pode acabar com o Hamas, o que é difícil, porque não se trata de um exército, são cidadãos comuns, né? Não é um exército organizado, entende? Então, é impossível acabar com o Hamas. E a ideia, qual é a ideia de Hamas? A ideia de Hamas é a autodeterminação. É isso. E não é aquele que dizem alguns, destruição do Estado de Israel. Porque não existe nenhum país no Oriente Médio consegue ameaçar o Estado de Israel. O Estado de Israel é uma potência, e isso as pessoas têm que saberem. Militarmente, é uma das grandes potências do Oriente Médio. E ela é ameaçável, digamos, o Estado de Israel. Entende? Então, que sejamos, né, concretos e realistas, a situação é essa. Além disso, mais do que isso, o Israel tem outra coisa. Tem uma simpatia mundial, tem aliança dos Estados Unidos, da Europa. Veja, quem é que está defendendo o Estado de Israel hoje? Apesar de tudo isso que está acontecendo, é o Ocidente, a Europa e Estados Unidos, por vários motivos. A Europa, pela culpa, né, do Holocausto, né, da perseguição aos judeus, então eles sentem um dever moral para sempre ficar e proteger e ajudar, né, para uma forma de limpar a culpa, né, que sempre fizeram contra os judeus, o Holocausto, pogroms, etc. Está a entender? E tem, digamos, uma aliança, digamos, estratégica com os Estados Unidos, que tem vários elementos. Dois, uma aliança, enfim, para os Estados Unidos na medida em que serve para os Estados Unidos ter um aliado dentro do Oriente Médio e proteger e controlar a região, né? Ou seja, marcar a sua hegemonia na região do Oriente Médio, o que os Estados Unidos conseguiu fazer desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, né? E tem também uma afinidade, né, podemos dizer, religiosa, né, messiânica, e que liga, né, os evangélicos norte-americanos, né, que também messiânicos que acreditam, né, no retorno, nas ideias do retorno do Messias, etc., coisas mitológicas, né, e que para eles, digamos, ter um Estado, né, judeus na terra, né, do Israel é um elemento que antecipa o retorno do Messias. Então, tem essas, né, afinidades, né, duas, umas, né, digamos, transcendentais, né, mitológicas, direi, ideológicas, né, enfim, do evangelismo com o sionismo e a ideia, né, messiânica, é uma visão mitológica, né, e outra militar-económica, né, estratégica dos Estados Unidos. Só que esse apoio está desvanecendo, como eu falei. E agora, estamos numa viragem da história mundial. Né? Então, temos o início do declínio dos Estados Unidos, por mais que seja a maior potência do mundo, insustentável a manutenção da hegemonia norte-americana no mundo a longo prazo, a médio prazo, insustentável. Os Estados Unidos têm 700 quase bases militares no mundo. Isso é impossível manter. Entende? Veja quantos gastos militares que precisam para sustentar
essas bases militares no mundo, no planeta. Isto é impossível. Nenhum Estado consegue, digamos, sustentar isso. Então, isso, a longo prazo, vai desgastar, digamos, a economia norte-americana e vai levar a uma falência, né? Digamos, com problemas sociais, etc., etc., e problemas econômicos, que vão levar, digamos, à recessão na economia americana e, digamos, falência, né, da própria economia norte-americana, em favor de quem? De uma nova ator político que é a China que quer apenas apostar e vencer no plano econômico. Então, não está agora a China apostando na parte militar, está apostando em, digamos, integrar o mundo, para não dizer conquistar, dentro, né, da Rota da Seda, etc., etc., na economia chinesa. Então, veja bem, né? Então, Israel, nesse sentido, digamos, tem que responder a essa pergunta. O que se quer? Ou quer viver, né, integrar e aproveitar, digamos, aproveitar a abertura dos países árabes, acordos de Abraão, etc., e conseguir mais reconhecimento do mundo árabe e integrar dentro do Oriente Médio. Ou, o contrário, apostar numa solução bíblica permanente e infinita, na guerra infinita contra os vizinhos. Isto é insustentável, não é? Em termos de estratégicos militares, e insustentável. Nenhum Estado consegue viver permanentemente em guerra. Entende? Nenhum. Como é que você não vai dormir, digamos, você tem que estar em estado de guerra e você tem que ter soldados nas fronteiras, dia e noite, 24 horas, com todos os gastos. Então, essas dificuldades, né, que estão aí, então, a pergunta é essa. E essa é uma pergunta, independentemente do desfecho da guerra agora em Gaza contra Hamas. Mesmo uma vitória em Israel, esmagando, matando ainda mais não sei o quê, a pergunta vai ficar. E depois, o dia seguinte, como diziam os britânicos, day after, o que vai fazer? Qual é, digamos, a estratégia para o dia seguinte? O que quer fazer com a população de Gaza? O que quer fazer com os palestinos de Cisjordânia? Entende? Então, são vários elementos que são cada vez mais agora essenciais para que, digamos, Israel tenha que responder.